Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Mota e eu vim apresentar para vocês um tema que está super em alta, que é o tape na estética. O que é esse tape que tanto se tem falado? Ele é uma bandagem elástica adesiva e ele pode ser utilizado para várias funcionalidades. Para dor, para estabilização de articulação, para melhorar o fortalecimento muscular, para melhorar o relaxamento muscular também e para o efeito que a gente mais utiliza na estética, que é para edemas. Então a gente vai falar sobre o tape na estética. E de onde surgiu toda essa tecnologia? Esse tipo de tratamento, ele ficou muito em evidência há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando alguns esportistas começaram a aparecer com algumas faixas coloridas nas Olimpíadas. Então daí começou a se utilizar muito tape na fisioterapia e a estética não é boba nem nada, já começou a estudar e verificar como que esse equipamento, esse material poderia ser utilizado na estética para nosso benefício. E tem várias funcionalidades, e a forma de colocar e a forma de cortar essa bandagem é que vai dar ali a função terapêutica. Então não é só comprar a bandagem, cortar de qualquer forma e colocar no local. A gente tem que estudar ali a biomecânica do cliente, do músculo, a funcionalidade que ele vai ter naquela região, se eu vou utilizar para fibrose, se eu vou utilizar para drenagem linfática. Então tudo isso tem que ser avaliado. Outra coisa super importante é fazer um teste de alergia, para ver se esse cliente vai ter alguma sensibilidade ao material. Eu, por exemplo, eu tenho alergia à bandagem elástica de algumas marcas, então só uma marca em específico que não me dá alergia. Começou a coçar a região, tem que pedir o cliente para retirar, porque você aplica ali no seu local, no seu consultório, o cliente vai embora. Depois ele te relata: olha, Débora, eu tô sentindo coçar muito a região. Então já remove. Remove porque se insistir e deixar a bandagem no local, ela pode gerar algumas urticárias e dar algumas bolhas, parecendo bolhas de queimadura. Então por isso que é super importante passar por uma capacitação e estudar muito bem o caso de cada cliente, fazer uma avaliação, fazer esse teste de alergia para aí começar a aplicar o tape e ter resultados incríveis. Ele também vai ser uma terapia de associação. Então todo procedimento que eu for realizar na minha estética, eu posso avaliar e ver se tem uma aplicabilidade para associar o tape. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento para gordura localizada e preciso que esse cliente faça uma drenagem. Então, ao invés dele voltar ali no dia seguinte para fazer a drenagem, eu vou aplicar o tape e ele volta 3 dias depois para reavaliar e até mesmo fazer um segundo procedimento. Mas eu tenho formas de aplicar essa bandagem para cada tipo de edema, por exemplo. No caso de um edema aquoso, que é quando eu tenho mais água no espaço intersticial, eu vou colocar essa bandagem em formato de polvo, não é? Polvo, fan ou leque. É um corte específico e vai ter fotinha aqui para vocês verem como que é esse corte. E aí eu vou colocar os braços desse polvo, né, que foi cortado na bandagem elástica, eu posso colocar ela lisa. Então eu coloco ela linear, porque é um edema mais fácil de ser resolvido. Agora, se é um edema gelatinoso, que tem uma quantidade maior de macromoléculas de proteína, então o edema mais denso vai ser mais difícil de ser drenado, eu vou colocar esse tape de forma sinuosa. Então ele vai fazendo pequenas curvas. Então eu tenho ali a ancoragem no linfonodo mais próximo e os braços ele vai ser de forma sinuosa para conseguir captar aquela linfa. E foi muito engraçado porque tem alguns colegas que perguntam assim: não, mas esse trem funciona mesmo? Me fala aí, como que esse negócio funciona? Então, eu vou te falar o mecanismo de ação do tape. Ele, na aderência da pele, ele faz um levantamento do tecido. E aí, quando tem o levantamento do tecido, a linfa vai correr, vai caminhar mais facilmente para o linfonodo mais próximo. Então, dessa forma que o tape ele vai melhorar a drenagem linfática.
Sem falar que ele vai estimular mecanorreceptores e até neuroreceptores, melhorando a questão de dor. Então esse é o mecanismo de ação do tape. Na drenagem linfática, ele vai fazer um levantamento do tecido e facilita o encaminhamento da linfa para o linfonodo mais próximo. Então é super versátil, eu posso aplicar para várias funcionalidades. Na estética, por exemplo, além da drenagem linfática, eu posso aplicar para fibrose, eu posso aplicar no facial também. Esses dias eu ministrei um curso de tape e a aluna até pediu: professora, eu quero que aplique aqui na minha glabela, porque ela ficava constantemente com a glabela contraída e isso gera até dor de cabeça para a pessoa que tem esse hábito de manter essa mímica facial. E aí eu apliquei, durante o curso, eu apliquei em várias regiões do corpo, mas o primeiro local que ela me pediu foi nessa região de glabela, onde ela tem uma ruga de expressão. E ela faz tanta força que chega a sentir um desconforto. E aí apliquei o tape de maneira correta para relaxamento muscular. E ao longo do curso eu fui perguntando para ela: e aí, o que você tá sentindo? Eu falei assim: diminuiu o desconforto, eu não sinto mais o desconforto da região. E o material da bandagem elástica, do tape, ele tem que ser próprio, para o cliente não sentir a percepção da bandagem no corpo. Isso é muito interessante, porque ela é 100% de algodão, ela tem ali um adesivo acrílico específico, e isso tem que ser testado, né, as marcas que esse cliente possa utilizar, para ele não desenvolver alguma alergia. Mas a questão dessa pessoa relatar em tão pouco tempo uma melhora, uma melhora de um desconforto de uma área tão rápido, isso é muito interessante. Outros relatos também, aí já não é na área da estética. É uma amiga que ela fez uma cirurgia de joelho recentemente e eu me dispus a aplicar o tape sempre que ela precisar. Então, eu faço ali a colocação da bandagem para estabilizar a articulação dela. Algo bem simples, bem tranquilo, não interfere em nada no tratamento médico que ela está fazendo, nem no tratamento com o fisioterapeuta. É só uma forma de melhorar e dar mais conforto para ela. E o relato que é o mais interessante, que às vezes a gente é cético, né? E fica pensando assim: nossa, mas esse negócio funciona mesmo? Então, quando eu aplico e tem o relato desse cliente e ela me fala: nossa, eu dormi super bem, eu acordei, eu nem lembrei que eu tinha feito cirurgia, já tem alguns meses que ela fez, mas quem fez cirurgia de joelhos sabe que é um desconforto que carrega pela vida toda. E esse relato dela para mim foi super importante, porque é algo que eu posso compartilhar com vocês também. Ela falando que sente mais segurança quando ela está utilizando o tape. E aí eu me dispus, uma amiga muito próxima, me dispus a sempre aplicar nela. Agora, os efeitos na estética é algo que eu não abro mão. Então eu procuro associar toda vez que eu vou fazer um procedimento. Por exemplo, eu vou aplicar ozonioterapia para flacidez de pálpebra. Eu já termino a minha sessão colocando uma bandagem elástica adesiva na região para diminuir o edema. E acaba também que eu posso associar a forma de colocação para ter dois efeitos. Eu posso fazer o efeito para diminuir ruga e eu posso também associar com uma bandagem drenante. Então é muito legal a gente poder associar essas formas, esses vários formatos que eu posso cortar a minha bandagem e as várias formas de aplicação também. E assim, é algo bem simples de aplicar, é algo fácil de aprender também. Claro que sempre requer uma capacitação para você ter noção da forma de aplicação para várias terapêuticas, mas é algo que veio da fisioterapia, lá da parte desportiva para estética com força total. Principalmente em pós-operatório. Pós-operatório tem vários artigos, vários estudos relacionados ao uso do tape e a diminuição de equimoses, que são os roxos, a diminuição também do edema. Não quer dizer que eu vou substituir a drenagem linfática manual pela colocação de tape, porque eu vejo alguns profissionais optando só por colocar o tape e deixando de lado a drenagem linfática. O tape, nesse caso, ele vai vir como um acessório, ele vai facilitar e prolongar o efeito drenante, mas ele não é um substituto, então isso é muito importante de lembrar.
Eu preciso acompanhar, principalmente num pós-operatório, como que está o meu cliente. Principalmente quando ele está na fase inflamatória e ele vai passar para a fase proliferativa, que é a fase que começa a formar fibrose. Eu tenho que colocar ali o tape também para fibrose, mas isso eu não vou abrir mão de fazer as manobras manuais, toda terapêutica envolvida para o tratamento de fibrose. Então isso é super importante. Ele é um super aliado em todos os tratamentos estéticos, mas ele vem como um coadjuvante, ele vem como uma associação. E eu não vou deixar de fazer outros tratamentos e só aplicar o tape. E tem também a forma correta de colocar e a forma correta de cortar, que faz toda a diferença na hora de atender esse cliente, devido a várias afecções que eu posso trabalhar na estética. Se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui. Se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e tchau! Até a próxima!